Boa noite, alunos. Salve Maria. Bom, na aula passada vocês ouviram um vídeo, certo? Do professor de canto, professor Guilherme, falando sobre apreciação musical, coisa que traz a música mais próxima da gente. Agora nós vamos entrar em alguns aspectos mais técnicos dela, certo? Então, a primeira coisa que eu vou falar é compasso. Até porque posição de nota e hastes eu já falei muitas vezes nas aulas, certo? Bom, então, compasso, o fundamento teórico dele está num livro chamado Sobre a Música, do Santo Agostinho. Ele é um livro um pouco mais difícil de ler, porque ele foi escrito num tempo que a linguagem musical não era a mesma que a gente conhece hoje. Então a gente precisa fazer uma articulação desse texto com a linguagem moderna que a gente conhece. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber sobre compasso é que ele é uma divisão que ele é feita para ser proporcional, para tornar duas medidas proporcionais. Então, o que é o compasso? O compasso é essa barrinha que vocês estão vendo aqui, e ela vai dividir, né, uma parte da música da parte sequente. Qual é o fundamento do compasso? Então, agora eu vou entrar numa parte mais sobre numerologia, mas logo eu volto aqui para a nossa linguagem moderna. Bom, então o que acontece? A primeira lei da proporção, ela diz o seguinte: você pega uma coisa, como eu estou falando de proporção, então seja ela qual for, seja uma pintura, seja uma música, seja uma poesia, seja uma escultura, né, seja ela qual for, qual obra artística seja. Você pega ela e divide em dois, né? Então vão ficar dois termos, um para cada lado, e eles precisam ser proporcionais, eles precisam ser iguais um lado do outro. Essa é a primeira lei. A segunda lei é que eles não podem ser tão iguais que fiquem idênticos, certo? Então, o que acontece? Você separou em dois, certo? Em dois termos, que são os dois números de princípio, certo? E não números de fim, números de completude. Porque um número completo ele precisa ter um começo, um meio e um fim, portanto, estamos tratando de três coisas. O 1 e o 2 são números de princípio. Diferente, respondendo aqui uma eventual dúvida que possa surgir, o 2 não é um começo, um meio, porque você não pode passar para o meio sem que você atingir um fim. Então, são dois números iniciais, dois números de princípio. Se você pegar esses dois números e combinar eles dois, você vai ter o 1 e o 2 sozinho, certo? 1 e o 2. Depois você vai ter o 1 e o 2, e o 2 e o 1. Portanto, nós temos quatro termos aqui. Portanto, o nosso compasso fundamental vai ser o compasso dividido em quatro tempos, em quatro batidas, em quatro pés, certo? Então, vejamos uma música que tem um compasso dividido em quatro. Vou dar um exemplo aqui. Tentem sentir aqui o pulso da música. Vamos ouvir. Bom, então tentem ouvir, tentem sentir o pulso da música, o pulso, a batida dela. Tentem sentir ela em quatro tempos. Certo? Então, essa é a nossa divisão fundamental, uma divisão em quatro batidas, certo?
4, começa de novo, mais 4, mais 4, mais 4, assim por diante, até o final da música. Tem uma outra divisão, né? Então agora nós falamos dos princípios, uma coisa que fica sempre completa, né? Sempre bem ordenada. Tem uma outra divisão que é considerada, pelo menos para os gregos antigos, como uma divisão mais perfeita, que é a divisão em 3. Por quê? Porque você tem um termo de cada lado, o número 3. Ele tem um termo de cada lado, certo? Se você dividir eles, portanto, você tem uma igualdade dos dois lados e você tem um número no meio, exatamente no meio, né? Que ele dá um equilíbrio, né, nas duas partes. Seguindo a lei da proporção, não pode ser tão idêntico que fique igual, certo? Então, vamos ouvir aqui um exemplo de uma música que seja em 3. Certo? Então, depois de aprendido isto, o que acontece? A gente aprende também que tem outras divisões, certo? Que não precisam ser necessariamente divisões em cima da semínima, que é a figura que vale 1. Você pode considerar outra figura como valendo um tempo. Até porque o compasso ele tem as barras, certo? Então, eu mostrei como se divide cada barra em 3 e em 4. E ele tem um símbolo antes, como vocês podem ver aqui em cima, né? Você tem a clave, depois você tem um símbolo, né? Um símbolo que ele vem como parece uma fração. E ele significa o quê? Você tem um número em cima e um número embaixo. O número de cima significa quantas notas no compasso, e o número de baixo significa a nota específica, certo? Então, levando em conta o nosso compasso em 4, né, que é o nosso compasso fundamental, a gente pode observar o que significa o número de baixo. O número de baixo significa o seguinte: quantas notas completa o compasso. Então, por exemplo, se está escrito o número 4, eu tenho que pegar uma figura e 4 delas completam o compasso, que seria a semínima. 4 semínimas que valem um tempo completam o compasso. Então, 4, certo? Se fosse, por exemplo, 2, eu teria que pegar a mínima, certo? Se fosse 1, essas divisões em 2 e 1 é mais difícil aparecer. Então eu vou falar apenas da em 4, em 3 e em 8, que são as mais comuns. Uma divisão em 8, ela foge do tempo que a gente está acostumado, porque ele vai ser um tempo menor do que a semínima, que é o número 4. Então, uma divisão em 8, ela significa uma divisão em colcheia. E 8 colcheias completam o compasso, por isso número 8. Aí nós vamos ter o quê? Que a figura, a colcheia, certo? Que valeria meio tempo no compasso normal, ela vai valer um tempo para nós agora. Então, o compasso vai ficar um pouquinho mais rápido. Bem, então vejamos uma divisão em 3 por 8, ou seja, 3 colcheias no compasso. 8 é o número referente à colcheia.
Muito bem. Vamos concluir este vídeo com uma visão um pouco mais profunda sobre o compasso. Sobre o compasso, que é uma estrutura que eu ensinei como uma estrutura técnica, certo? Uma estrutura rígida. Então, o que exatamente ele significa? Sendo o compasso a ordenação do tempo, é um ordenador do nosso próprio pulso interior. O tempo é que move a música e nós, como intérpretes, nos movemos com ela. Um compasso bem ordenado nos mostra a beleza mais aparente da música. E sendo o tempo a arte do movimento, isso nos transforma os sentidos e orienta o nosso espírito à mesma ordem a qual a música é tocada, certo? Então, o compasso, ele sendo a estrutura mais aparente, ou seja, o que determina forte e fraco, certo? O que determina o que é forte, o que é marcado e o que é menos marcado, ela é a estrutura mais aparente da música. É a estrutura que nós vemos de maneira mais rápida. Vejamos, por exemplo, a comparação entre a Valsa Imperador, de Johann Strauss II, e o Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky, a primeira cena do Lago dos Cisnes.
Então nós temos que as duas músicas têm o mesmo compasso, o mesmo ternário indivisível. Porém, uma música ela é mais imperativa, ou seja, ela é mais forte, tem os seus primeiros tempos sempre mais imperando, certo? Mais fortes, mais acentuados, enquanto o resto dos tempos, o segundo e o terceiro tempo, vai decrescendo até que chega de novo naquele tempo de imperador, ou seja, naquele tempo imperativo. Já o Lago dos Cisnes, sendo o mesmo compasso ternário, aquele ternário indivisível, ou seja, cada tempo é único, um tempo não pode ser igual o próximo, o anterior. Então, vemos aqui uma questão, uma marcação de tempo um pouco mais expressiva. Então, você tem, nos primeiros tempos, você tem esforçando, ou seja, uma nota que demora um pouco para chegar no seu ápice. Então, esse foi só um exemplo para nós diferenciarmos um pouco o espírito de cada música, para que a gente não fique pensando que o compasso é a mesma coisa, certo? Isso daqui, de certa maneira, foge um pouco da nossa visão estrita sobre o compasso, mas é uma coisa importante para a gente entender o espírito da música, certo? Vejamos também, por exemplo, a quinta sinfonia de Beethoven, passo em 2, ou seja, um compasso a qual o tempo forte, que é sempre o primeiro, ele é mais constante, ele é mais constante, ele aparenta mais na música. Vemos que essa música é ainda mais forte, certo? Ainda mais tensa que a valsa do Imperador, e ela aparenta, porém, nas partes mais fracas também, uma coisa muito menor do que ela foi no seu começo. Porém, aquele pé que vai pinçando, certo? A sua alma, sempre bem devagar, principalmente nas partes mais tranquilas, ele vai pinçando, né, o tempo de uma maneira sempre crescendo, até que chega nas explosões beethovenianas, com uma batida sempre intrépida, aquela batida intrépida que vai irresoluta, vai caminhando até crescer e até que explode, certo? Bem, o importante dessa coisa que eu falei é o tempo pulsar, certo? Na gente, dentro da gente. Tem um estudo que diz que conforme a gente ouve uma música, ou a gente toca uma música, tanto faz, o nosso coração bate no mesmo pulso que a música está sendo tocada. E isso é verdade. Se você for fazer, você vai ver que dá certo. Então, o importante é o pulso da música estar dentro da gente. Se isso acontecer, então a gente vai ter uma noção clara de qual é o pulso da música, certo? E, dentro desse quesito, qual é a verdadeira expressão daquela música. Para que nós não caiamos num erro, certo? De pensar que é uma coisa e, na verdade, ela querer dizer outra coisa. Uma coisa mais forte ou uma coisa mais fraca. Por exemplo, Santo Agostinho define a música, certo? No tempo em que a música não era na nossa notação, a música era, no mais, de maneira geral, a música era poesia, ou seja, você extraía a música de uma poesia, certo? Então você pensava no geral, você pensava em métrica, ou seja, métrica, medida, tempo, batida, certo? Então, nesse tempo, o Santo Agostinho definiu a música como a ciência do movimento, certo? A ciência que é capaz de nos mover. A ciência que é capaz de nos mover das más inclinações, distrações e etc.,
para um espírito mais ordenado, que seja capaz de, através de um som como música, certo? Um som ordenado, silenciarmos. E com esse silêncio, nós vamos descobrindo a nós mesmos, certo? Com esse silêncio interior, através de um som exterior, de um som ordenado, de uma música exterior, a gente consegue silenciar a nossa alma e descobrirmos a nós mesmos, certo? Então, este foi a minha pequena reflexão sobre o compasso, certo? Compasso como pulso, como batida, o pulso interior. E eu espero que aproveitem bem esta aula. Boa noite para vocês. Até mais. Até a semana que vem. Nos vemos de novo.